Tela 1 debate especial sobre o voto secreto parlamentar está de volta. No mês passado, a eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná levantou uma grande polêmica em torno do modo como a votação foi encaminhada. E antes da gente voltar para a nossa discussão, vamos assistir a reportagem produzida pela nossa equipe. O caso mais recente de voto secreto no Paraná foi a eleição do deputado Fábio Camargo como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi eleito em julho deste ano a um cargo de caráter vitalício. O salário totaliza o valor de R$25 mil por mês. Cabe a esta presidência respeitar a Constituição Federal. Não cabe a este presidente aqui fazer as leis. Este presidente obedece à lei vigente e a Constituição Federal obriga nós fazermos esta votação secreta. Aqui na Assembleia Legislativa, o voto secreto ele foi extinto ainda no ano de 2006, quando os deputados aprovaram uma PEC, então extinguindo essa prerrogativa ali nos trâmites das questões do Legislativo. Acontece que na eleição para conselheiro do Tribunal de Contas, os deputados se ativeram na Constituição Federal, que é a lei maior. Ou seja, se eles fizessem, digamos assim, fizessem a votação com base nessa PEC que foi aprovada aqui no Estado, esse seria talvez um motivo para que posteriormente essa eleição pudesse ser cancelada através de algum recurso que alguém poderia, logicamente, entrar na Justiça e pedir até o cancelamento dessa eleição. Dos 54 representantes, 28 votaram no deputado Fábio Camargo, 22 votaram no primeiro secretário deputado Plauto Miró e apenas 2 declararam voto para o professor Tarso Violim. Os votos declarados foram dos deputados Luciana Rafagnin e Tadeu Venere. Eu acho que não se justifica que você tenha voto secreto para a mesa diretora, não se justifica que você tenha voto secreto para o veto, não se justifica que você tenha voto secreto para a cassação de parlamentar. Não se justifica que você tenha voto secreto para a indicação do Tribunal de Contas. O deputado fala também sobre a responsabilidade em justificar as decisões internas tomadas pelo parlamentar eleito. O eleitor deveria ter o direito de saber em quem o seu representante votou. A alegação das pessoas que defendem voto secreto é que você aqui estaria como um eleitor. Eu não vejo assim. Eu acho que a partir do momento que você tem uma delegação, ou seja, a partir do momento que um segmento da população o elegeu ou a elegeu para vir aqui, sabe que você está sujeito à pressão desses grupos para que vote de acordo com os seus eleitores. É uma coisa bastante óbvia, bastante lógica. Então não há por que se falar em voto secreto para o parlamentar como proteção do parlamentar, porque antes de pensar em proteger o parlamentar, é preciso proteger o eleitor que votou no parlamentar. Bom, deputado Alceu, primeiro começo fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que o resultado dessa eleição a conselheiro do Tribunal de Contas seria a mesma caso essa votação fosse aberta? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida porque, conversando com os colegas deputados, todos eles estão muito seguros da sua votação. Houve um movimento contra a candidatura de deputados estaduais que eu não entendo por quê. Visto que os dois deputados estaduais, já com uma experiência no parlamento, com conhecimento de contas municipais, assim como os outros técnicos que se apresentaram para a eleição. Eu vi todas as candidaturas que foram aprovadas pela Comissão da Assembleia Legislativa como candidaturas legítimas, de pessoas que querem contribuir na vida pública, no caso como conselheiro do Tribunal de Contas. E, no meu modo de ver, não mudaria nada se fosse aberto ou secreto. Deputado, o senhor tem esse mesmo posicionamento? Tenho, e te diria uma coisa que é o pessoal, interpretação minha. Se fosse voto aberto, teria dado mais voto. Porque a visualização do voto, ela colocaria mais pressão sobre os que votaram, nesse caso. Agora, foi feita uma matéria antes desse bloco. Queria te dizer que a Constituição Federal, eu volto a afirmar, aqui no Paraná foi feito votação secreta por uma razão, cumprindo uma determinação da Justiça. Porque a Justiça anulou a indicação do Maurício Requião por ter sido voto aberto. Então, para não ocorrer novamente isso numa votação, foi feito através do voto secreto. Mas eu acredito que o resultado seria o mesmo ou até maior se o voto fosse aberto. Por quê? Porque o poder de pressão seria maior. E aí, bom,
queria fazer essa pergunta especificamente para o senhor, que tem essa formação em direito. O que o senhor acha, já que aqui na Assembleia Legislativa o voto secreto já foi abolido, de especificamente agora nessa votação do Tribunal de Contas, a gente ter que utilizar essa Constituição Federal. Não sei se nesse caso teria que ser utilizada o Código de Conduta da Assembleia, ou está certo mesmo você ter que utilizar a legislação federal? Não, eu acho que o presidente Valdir Rossoni agiu corretamente. Para a segurança da votação, para que não fosse alegado as razões que anularam a indicação do Maurício, ele fez voto secreto. Seria natural ao seu, que se essa votação fosse voto aberto, o judiciário teria que também anulá-la, porque anulou a anterior. Então foi uma cautela necessária do presidente. Eu compreendo tudo isso e a Assembleia tomou a melhor posição de respeito a uma decisão judicial, até para não termos logo em seguida uma outra eleição e aí obrigatoriamente sobre o voto secreto. Mas com relação à sua questão, eu gostaria de aprofundar um pouco que o deputado Caíto estava respondendo. São duas questões a serem manejadas. A primeira é o princípio da simetria do texto da Constituição Federal com a estadual. Hoje está assimétrico, está desigual, porque a Constituição Federal contempla o voto secreto e a Constituição Estadual o voto aberto. Mas há uma outra questão, e essa, no meu modo de ver, deve prevalecer, que é a questão da autonomia dos estados e dos municípios, ou seja, as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais têm um poder de autonomia para poder decidir de que maneira deve deliberar, se por voto secreto ou por voto aberto. E, no meu modo de ver, por que ela deve prevalecer em relação ao princípio da simetria? Porque em nada fere a configuração da federação. A federação não fica desfigurada porque uma Assembleia do Paraná vota aberto e a de Santa Catarina vota fechado. Então, no meu modo de ver, deveria ser respeitada a decisão da Assembleia de 2006 e aí colocar o voto aberto. É que facultado às Assembleias terem um regimento próprio, regimento interno próprio. Que pode até divergir. Que pode até divergir. Da Câmara dos Deputados. Exatamente. Uhum. E bom, eu queria perguntar para o senhor, para os senhores presentes, um caso que tomou grandes proporções na mídia, foi a não cassação do mandato do deputado Natan Donadon, que já está preso, acusado de peculato, crimes contra a administração pública, formação de quadrilha, mas quando esse caso foi para plenário, a votação foi secreta e o mandato dele não foi cassado. O que os senhores acham, depois dessas manifestações que nós tivemos já aqui em junho, que nós tivemos grandes demonstrações de insatisfações da população, o que vocês acham que essa votação secreta e o resultado dela representa para a população, do eleitor não saber quais foram os deputados que defenderam essa não cassação desse mandato? Eu acho que há duas coisas, uma ruim e uma boa. A ruim foi uma demonstração muito forte para a opinião pública do descaso da Câmara Federal na votação por voto secreto e manter o mandato de alguém que não tem condições nenhuma de cumprir, porque se o parlamentar faltar, eu não sei o que diz no regimento interno da Câmara Federal, mas eu acredito que 5 sessões consecutivas sem justificativa ele é cassado. O seu Donadon aí está preso por 13 anos, quer dizer, ele não vai poder comparecer, portanto, ele estaria cassado. Segundo, a Constituição Federal diz que motivos de cassação, um deles é exatamente a pessoa ter sido condenada por crime transitado em julgado. Ele foi condenado por crime, portanto, tanto que nessa semana discute-se o seguinte: o presidente da Câmara poderá, por ato da mesa, cassar o mandato do Donadon. Por quê? Porque, respaldado pela Constituição, o seu mandato já estaria cassado. Agora, essa votação secreta aí do Donadon, eu falava com o seu antes, se fosse para absolvê-lo, com voto aberto, voto secreto, teria sido absolvido, ou seria sido condenado, não importa, porque, como eu disse ao seu antes, o que vale um pouco é a personalidade daqueles que lá estão. Precisaria de ter maioria qualificada, ou seja, 50% mais um dos deputados que compõem a Câmara Federal, que são 513. Portanto, se quisesse absolvê-lo, em voto aberto era não comparecer,
dá 250 votos sim e não cassaria porque não atingiu o quórum. Então eu acho que o que tem de bom é que vai acelerar o fim do voto secreto. E olha, eu gostaria de complementar o que diz o deputado Caíto. Cada casa sabe quem é que quer para ser um membro. E a Câmara dos Deputados definiu que alguém que é um presidiário hoje pode fazer parte da casa. E o segundo ponto, não é a lei, não é uma disposição legal nem constitucional que vai reprimir o desvio ético, o desvio de conduta do parlamentar. É como disse o deputado Caíto, se fosse sendo secreto, foi como foi. E se fosse aberto, aqueles que queriam proteger o Donadon não compareceriam para votar. Não daria. Exatamente. Então, nós temos que trabalhar exatamente a boa escolha no momento do voto. É essa a origem de todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui. Quando o eleitor escolhe bem alguém que ele conhece, que confia moralmente, eticamente na capacidade daquela pessoa, tudo isso fica uma discussão secundária. Bom, deputados, a gente continua falando sobre isso após um rápido intervalo. Mas será que o cidadão tem algum mecanismo para fiscalizar as votações ou fazer com que elas sejam abertas? O nosso debate continua no próximo bloco. Não vai perder.